Olá, sejam muito bem-vindos. Sabe, no nosso mundo digital tudo parece instantâneo, né? Mas alguém já parou para pensar por que existe um limite de velocidade? Por que a gente não pode simplesmente mandar dados infinitamente rápido? Bom, é exatamente esse mistério que a gente vai desvendar hoje. Então, vamos lá. A pergunta central é essa mesma. E a resposta, olha que curioso, não está só na engenharia, não. Ela está nas leis fundamentais da física. E para a gente entender isso, a gente precisa primeiro dar uma olhada no mensageiro da história toda, o próprio sinal digital. Para decifrar esse limite de velocidade, o primeiro passo é espiar a receita secreta de um sinal digital. Afinal, como é que a informação viaja de verdade? Olha só, basicamente os sinais vêm em dois tipos. Pensa no analógico como uma rampa, sabe? Suave, contínua. Agora o digital, ele é mais como uma escada. Tem degraus bem definidos, bem claros, que representam os nossos zeros e uns. E é exatamente essa natureza de escada que interessa pra gente. E é aqui que a coisa fica interessante. A tal da análise de Fourier, ela revela uma coisa surpreendente. Aquele sinal digital que a gente imagina como uma onda quadradona, perfeita, na verdade, ele é construído somando um monte de ondas senoidais, aquelas bem simples e suaves. É como se fosse uma orquestra, sabe? Várias ondas simples tocando juntas para criar um som super complexo. É uma ideia, nossa, revolucionária. E o processo é basicamente esse aqui. A gente começa com uma onda fundamental, a mais simples, aí adiciona um harmônico, que é outra onda com o triplo da frequência, depois adiciona mais um com o quíntuplo, depois o sétimo e por aí vai. E olha o que acontece. A combinação dessas ondas suaves começa a formar aqueles degraus nítidos do sinal digital. E o detalhe é, para ter um sinal perfeito, a gente precisaria de infinitos harmônicos. Ok, agora que a gente já sabe a receita do sinal, a gente consegue começar a ver onde está o problema. Existe uma barreira física, sabe? Um verdadeiro gargalo que impede aquele nosso sinal perfeito de chegar inteiro no destino. E é aqui que mora o conflito principal. Pensa assim, o sinal, para ser perfeito, precisa de uma estrada com largura infinita para caber todos os seus harmônicos. Só que o canal físico, seja um cabo de cobre ou uma fibra ótica, ele é uma estrada com um número limitado de pistas. Ele só consegue deixar passar uma faixa de frequências, e nada mais. O resultado disso? Bom, o canal acaba funcionando como um filtro. Ele deixa as frequências mais baixas passarem, tranquilo, mas bloqueia as mais altas. E aí que está o problema. São justamente esses harmônicos de alta frequência que dão as quinas bem definidas do sinal digital. Sem eles, o sinal fica todo arredondado, distorcido, e os zeros e uns começam a se misturar. Vira uma bagunça. E aí, no meio desse problema todo, surge o trabalho de um cara chamado Harry Nyquist. Ele criou uma espécie de manual para os engenheiros, sabe? Uma fórmula que descreve a taxa máxima de dados num mundo ideal. Um mundo perfeito, sem as imperfeições da realidade. Então, a fórmula de Nyquist diz o seguinte: a capacidade máxima, que ele chama de C, depende da largura de banda, o B, e do número de níveis do sinal, o L. E essa letra L é a parte mais legal. Pensa em cada nível de sinal como se fosse uma palavra única que a gente pode enviar. Se a gente só tem 2 níveis, 0 e 1, a gente envia 1 bit de cada vez. Mas e se a gente tiver 4 níveis? Cada um deles pode representar 2 bits de uma vez, 00, 01, 10, 11. Então, aumentando esse L, os engenheiros conseguem, de uma forma bem inteligente, empacotar mais bits em cada pulso do sinal. Só que tem um detalhe fundamental aí. A teoria de Nyquist, ela parte de um cenário que não existe na vida real. Um canal perfeitamente limpo, sem um pingo de ruído. E a gente sabe muito bem que o mundo real, bom, ele está bem longe de ser silencioso. É exatamente aqui que entra a genialidade de Claude Shannon. Ele pegou a ideia do Nyquist e, digamos assim, a trouxe para a vida real. Ele adicionou na conta o fator do qual nenhum sistema de comunicação consegue escapar, o tal do ruído. O que o Shannon fez foi introduzir o conceito da relação sinal-ruído, ou SNR, como é conhecida. É uma medida bem simples, na verdade. É só comparar a potência do nosso sinal com a potência do ruído de fundo. Quanto maior for essa relação, o SNR, mais limpa o sinal e mais fácil fica de distinguir a informação do barulho todo. E essa aqui é a fórmula dele. A capacidade, o C, é a largura de banda B, vezes o logaritmo de 1 mais o SNR.
Repara numa coisa. Ao contrário da fórmula de Nyquist, aqui não tem a letra L. Ou seja, não importa o quão espertos os engenheiros sejam com os níveis de sinal, a capacidade tem um limite fundamental imposto pela largura de banda e pelo ruído. Esse é o limite da física. E essa citação aqui resume tudo perfeitamente. Olha só. O teorema de Shannon informa aos engenheiros que nenhuma quantidade de codificação inteligente pode superar as leis da física. É isso. Nyquist dá um alvo para a engenharia mirar, mas é o Shannon que mostra onde está o muro intransponível da física, e não tem como passar por ele. Mas vamos ver como essas duas grandes ideias funcionam juntas na prática? Vamos pegar um exemplo que muita gente aqui já deve ter usado, uma conexão de internet ADSL. Vamos lá. Os parâmetros são esses. A gente está usando uma linha telefônica antiga que tem uma largura de banda de mais ou menos 1 MHz. E vamos supor que é uma linha de boa qualidade, com uma relação sinal-ruído de 40 decibéis. Ok, pela fórmula de Nyquist, se o engenheiro criar um sistema de codificação bem esperto, usando 8 níveis de sinal diferentes, a taxa de dados teórica que daria para alcançar nesse canal seria de 6 megabits por segundo. É uma meta de engenharia bem razoável. Porém, a lei de Shannon vem e mostra o limite máximo absoluto. Levando em conta a largura de banda e o ruído daquela mesma linha, a física diz que é impossível, simplesmente impossível, transmitir dados a mais de aproximadamente 13,3 megabits por segundo. E não importa o quão genial seja a tecnologia de codificação. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir, né? Essa nossa busca por mais e mais velocidade. É uma corrida para criar esquemas de codificação mais eficientes, na linha do que o Nyquist sugeriu? Ou será que a gente está chegando cada vez mais perto de um limite que não dá para ultrapassar? Um limite estabelecido pelo Shannon e pelas próprias leis do universo? A resposta para essa pergunta, bom, ela com certeza vai moldar o futuro de toda a nossa comunicação.